Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e neste vídeo vamos iniciar o nosso estudo sobre métodos em C#. Bom, o que é um método? Um método é uma sequência de declarações ou, se preferir, comandos que possuem um nome de identificação. Tá? É mais ou menos parecido com uma função ou procedimento, para você que já estudou lógica de programação. Tá? Então, essa sequência de declarações tem um nome e esse nome é utilizado para invocar o método. Quando eu chamo o método pelo nome, todos os comandos que estão dentro dele, todas as declarações serão executadas, bem parecido mesmo com funções e procedimentos. Então, o método tem um nome e tem um corpo. O corpo é a parte do método onde ficam os comandos que vão ser executados quando o método for chamado. Tá? E o método, assim como as funções e procedimentos, eles também podem receber dados externos para processamento, que são os famosos parâmetros. Tá? E eles também podem retornar informações. Agora veja que interessante. Você que já estudou lógica de programação no passado, que estudou programação procedural, estruturada, você sabe que existem funções, tá? Que são sequências de comandos que retornam dados, e existem os procedimentos, que são sequências de comandos que executam uma ação ou uma tarefa. O método faz as duas coisas. Tá? Ele pode agir tanto como se fosse uma função, quanto como se fosse um procedimento. A diferença vai estar na forma como você escreve o método. Tá? Isso eu vou mostrar ao longo das aulas. Legal? Os nomes dos métodos eles seguem a mesma convenção dos nomes das variáveis. Tá? Então a gente vai ver isso em declaração de métodos. Como é que eu declaro um método? Para declarar um método eu tenho essa sintaxe especial aqui. Eu preciso definir um tipo de acesso, tá, para o método, que eu vou explicar depois do que se trata. Um tipo de retorno, que é o tipo de dado que o método vai retornar, se é um inteiro, se é uma string. Tá? O nome do método e, na sequência, os parâmetros que o método vai utilizar. Tá? Os parâmetros devem ficar aqui na mesma linha. Parâmetros entre parênteses. Nem sempre o método precisa de parâmetros, mas os parênteses abrindo e fechando você deve colocar sempre. Depois abre e fecha chaves e dentro das chaves você tem o corpo do método. Tá? O que é o corpo do método? As variáveis e declarações que o método vai executar. Falando em executar, o método deve executar sempre uma operação única. Tá? Se você estiver escrevendo um método que faz mais de uma tarefa ou mais de um cálculo, por exemplo, você está fazendo errado. Provavelmente o que você tem que fazer é criar dois métodos, um para cada tarefa, um para cada operação. Lembre-se dessa regra. Tá? Bom, caso você escreva um método que não vai retornar valor, um método que efetua uma tarefa, por exemplo, escrever uma informação na tela, alterar a cor de fundo da tela, fazer algum tipo de tarefa, então você usa a palavra void no lugar de tipo retorno. Muitos de vocês já devem ter visto código-fonte de alguns programas onde aparece a palavrinha void. E talvez não tenha entendido do que se trata, que é bastante comum. Então a palavrinha void significa este método executa uma tarefa e não retorna dados para o chamador. Legal? Outra coisa, para você dar um nome ao método, você vai seguir exatamente a mesma convenção dos nomes de variáveis. Tá? Você vai utilizar letras, pode usar números, mas não pode começar com número, não pode usar símbolo e assim por diante. Tudo aquilo que você já aprendeu quando estudou nomeação de variáveis. Tudo bem? Então, para declarar um método, tipo de acesso. Tipo de acesso tem a ver com a visibilidade do método, a partir de onde eu posso acessar esse método. Há vários tipos de acessos que eu vou explicar em um outro vídeo do que se trata. Tá? Nesse vídeo aqui a gente vai só criar um método simples para você poder testar aí no seu C#. Tá? Bom, depois que você declarou o método, você precisa utilizá-lo no programa. Só ter o método lá dentro do programa não faz com que ele funcione, ele precisa ser chamado. Para chamar um método, é bem simples. A sintaxe é variável recebe nome do método e aí você passa os argumentos do método entre parênteses. O argumento são os valores que você vai passar para dentro do método na forma de parâmetros, para que o método processe
calcule um resultado, né, crie um resultado e retorne para uma variável, que aqui eu chamei de resultado, por exemplo. Pode ser o nome que você quiser, obviamente. Esse, no caso do método que retorna valores. Se o método for void, que não retorna valores, então você não tem a variável resultado igual. Basta você digitar o nome do método, passar os argumentos e ele vai executar o que ele tem que executar. Bem simples. Legal? E os parênteses sempre estarão aqui, mesmo que não haja argumento nenhum para ser passado. Uma outra definição importante é que o pessoal geralmente confunde argumento com parâmetro. Os parâmetros são as variáveis ou dados que você passa para o método enquanto você está escrevendo o método. E os argumentos são as variáveis ou dados que você passa para o método na hora que você chama o método. E os argumentos são mapeados para os parâmetros correspondentes. Então, se você joga um argumento aqui, esse argumento é mapeado para o parâmetro correspondente e executado lá dentro do método. Beleza? Então, a gente vai lá para o C# agora. Eu vou criar um método bem simples e vou mostrar como é que você chama esse método para você aprender a começar a trabalhar com os métodos. Então, vamos lá. Bem, para começar, aqui nessa aplicação de console que eu criei, você já tem um método. Você tem um método chamado static void main. É o método main, o método principal. Esse aqui é o ponto de entrada do seu programa no console. Quando você estiver trabalhando com interface gráfica, que a gente vai fazer muito em breve, você também vai ter um ponto de entrada para o programa na interface gráfica que vai ter um nome diferente. Tá? Esse método aqui ele executa uma tarefa, não retorna dados. Olha a palavrinha void aqui. Isso é compreensível, né? Esse é o ponto de entrada, o programa começa e termina dentro desse método. Então não tem para quem ele retornar informação. Aqui estão os parâmetros que são passados para eles. Tá? É passado um array de strings, chamado args. E esse método é do tipo static. Static significa que eu não preciso criar uma instância da classe para usar esse método, basicamente. Se você já estudou orientação a objeto, você sabe que para poder utilizar uma classe, você faz uma instância, você cria uma instância dela, que a gente chama de objeto, e utiliza esse objeto dentro do programa. Tá? Então, se uma classe possui métodos, para poder acessar os métodos dessa classe, você instancia a classe primeiro, criando o objeto, e aí você consegue acessar os métodos dentro do objeto. Mas, se você declarar um método como static, você não precisa criar a instância da classe para poder trabalhar com ele. Legal? Que é o que a gente vai fazer aqui, inclusive, porque por enquanto a gente não vai criar classes. Vamos apenas estudar os métodos. Classes a gente vai ver mais para frente porque é um outro assunto. Bom, uma regra geral importante é a seguinte: você não deve criar um método dentro de outro método. Tá? Então eu não vou criar o método aqui, dentro do método main. Eu vou clicar aqui nessa chave de fechamento do método main, que é o corpo do método main, vou dar um Enter e vou criar o meu novo método aqui fora. Eu quero criar um método que some dois números, bem simplesinho. Tá? Então, vou colocar aqui uma informaçãozinha, eu vou escrever assim: método para somar dois números. Então, veja bem, estou criando um método fora do método main. Você não deve criar um método dentro do outro. Tá? Bom, esse meu método, como eu não vou trabalhar com classes ainda, eu vou criar esse método como sendo static. Ele é um método estático, tá? Não precisa instanciar uma classe. O tipo de dados que ele vai retornar. Se ele vai somar números, então ele vai ter um valor para retornar, correto? Então o tipo de dados, por exemplo, int. Podia ser float, double, decimal, depende do tipo de número que você quer somar. E agora vem o nome do método. Eu vou dar o nome dele de soma números. Vou abrir os parênteses, abro e fecho, e aqui dentro dos parênteses eu vou especificar os parâmetros. Se esse método vai somar dois números, eu preciso de dois parâmetros, que são o número 1 e o número 2. Então eu vou declarar o número 1 como sendo um inteiro, vou dar um nome de num1, por exemplo, vírgula, segundo parâmetro vai ser outro número inteiro, e eu vou chamá-lo de num2. Beleza, acabei de criar dois parâmetros. Então esse método aqui, ele vai receber um número através de num1 e outro número através de num2 e vai efetuar alguma operação dentro do corpo do método.
o método vem aqui. Legal? Então, abri o corpo dele com as chaves. E agora eu vou escrever o código que o método executa. Eu vou declarar uma variável inteira chamada resultado. E vou dizer que resultado é igual a num1 mais num2. Beleza. Então, a variável resultado possui o resultado da soma do método. Tá? E aí, como esse método retorna um resultado, eu vou utilizar o comando, a declaração return, dizendo para ele retorne para o chamador o conteúdo da variável resultado. Então, ele executa o processamento, guarda na variável resultado o resultado da soma e retorna para mim o conteúdo dessa variável. Legal? Então, o método está pronto. Agora é só utilizar esse método lá no meu programa principal. Então, agora eu volto aqui para o meu programa principal, dentro do método main, e nós vamos criar um programinha. Vamos fazer o seguinte, eu vou declarar uma variável chamada soma, né, para que vai receber o retorno do método soma números, e eu vou criar duas variáveis. Int valor1 e int valor2. Prontinho, duas variáveis eu criei. Certo? Agora eu vou exibir uma mensagem na tela, console writeLine, digite um número. Peço para o usuário digitar um número. E aí eu vou capturar esse número e guardar em valor1. Valor1 recebe console.readline. Beleza. Vou fazer a mesma coisa para a variável valor2. Digite outro número e aí eu armazeno em valor 2. Beleza. Ok? Ele está reclamando aqui que eu tenho que converter o valor. Então, a gente converte int.parse, porque o console readline sempre retorna string. E a minha variável valor não é string, é inteiro. Então, int.parse e eu converto os valores. Beleza. Agora eu quero somar os números. Como é que eu faço? Vou fazer o seguinte. Variável soma recebe soma números. Veja que o meu método já aparece aqui, né? Ele tem esse íconezinho especial de métodos. Então, soma números. E aí eu passo os argumentos. Veja que ele pede dois argumentos, num1 e num2. Primeiro número e segundo número, que são os argumentos que eu criei. Então, os argumentos estão aqui, valor 1 e valor 2. Então, eu coloco valor 1, valor 2. Veja que não precisa ter o mesmo nome dos parâmetros que eu criei. Tá? Pode ter um nome qualquer, o nome das variáveis que eu criei aqui fora. O que vai acontecer é que o valor 1, o valor da variável 1, vai ser repassado para o parâmetro num1 e o valor da variável 2, valor 2, vai ser repassado para num2. E aí o método internamente vai usar o valor de num1 e num2 para efetuar seus cálculos e vai retornar resultado. E o resultado vai ser repassado para soma, que é a minha variável externa. Tá? E aí, de posta essa informação, é só exibir na tela os dados. Então, a gente finaliza com um console writeLine e uma mensagem. A soma é... E aí eu mando ele exibir o valor de soma. Tá? A soma é soma, ponto, aí eu converto de volta para string. Beleza. Tá aí, a soma é soma.toString. Beleza? Claro, se for só para somar dois números, não precisaria fazer tudo isso. Era só fazer valor 1 mais valor 2 direto aqui. Tá? Eu só estou usando esse exemplo porque ele é bem simples para mostrar como é que você pode usar um método. Que dentro do corpo do método você pode colocar quanto código você precisar para efetuar, inclusive, operações complexas. Então, agora eu vou executar. Ele pede para eu digitar um número, eu vou digitar 8. Segundo número, 12. A soma é 20. Perfeito. O método foi invocado nessa linha. Ele passou esses argumentos na forma de parâmetros aqui para dentro do corpo do método.
os números foram somados e o resultado foi retornado para a variável soma, porque esse aqui é um método que retorna resultados. Ele é como se fosse uma função. Beleza? O writeLine, por exemplo, é um método. Tá? Ele é um método que executa uma função. Ele escreve na tela os parâmetros que você passa para ele aqui. Então, ele também é um método, só que ele pertence à classe console. Legal? Então, o método writeLine, quando você coloca o cursor do mouse em cima, aparece ali void console writeLine. Tá? Escreve a representação do texto do objeto especificado. E assim por diante. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Nesse vídeo você aprendeu o que é um método, aprendeu a declarar um método e aprendeu a chamar o método. E criamos um métodozinho bem simples de exemplo. Nos próximos vídeos vamos falar sobre esses parâmetros dos métodos, né, os tipos de parâmetros que existem. Existem vários tipos de parâmetros e a gente vai estudar alguns deles. Enquanto isso, aproveite para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamentos e também para visitar o nosso website www.bosontreinamentos.com.br. Obrigado e até a próxima.